Capítulo 448. Amon. Klein disse a palavra em sua mente. Ele originalmente pensou que o blasfemador que apareceu na terra abandonada dos deuses, na Cidade de Prata, era descendente de uma família antiga como Amon. Ao herdar o legado de seus ancestrais, passo a passo, ele entrou na hierarquia dos semideuses. Para sua surpresa, era muito possível que aquela pessoa em particular pudesse muito bem ter vivido por mais de 2000 anos e fosse um membro da família Amon quando ela estava no auge de sua força. Uma velha antiguidade, porque ele, sem motivo, construiria uma tumba para si mesmo. Ele fingiu sua morte para sair de uma situação, ou há outro motivo, como deixar rastros e roubar o tempo de vida de outros. Ele foi capaz de viver da quarta época à quinta época, tudo porque estava sugando a vida de outras pessoas? Originalmente, imaginei que ele fosse um sequência 3 ou sequência 2. Com base no que vi hoje, não é impossível para ele ser um sequência 1. Afinal, longos períodos de tempo acabariam por trazer uma melhoria intrínseca. Klein voltou atrás e adiante entre a perplexidade e a especulação. Seus pensamentos eram como água fervendo, gorgolejando sem parar. O boneco Oramik puxou sua garganta e acidentalmente arrancou um pedaço de pele, revelando a complicada estrutura mecânica interna. Sua voz saiu daquele ponto e trouxe consigo a impressão de vazamento de ar. Procurem os cadáveres no chão, não se aproximem. Sim, Vossa Graça. E Câncer e companhia deram um claro suspiro de alívio. Os cadáveres no chão há muito produziram suas características de Beyonder. Alguns deles até se combinaram com certas partes do corpo para formar um item místico aterrorizante. Além disso, os mortos carregavam todos os tipos de itens com eles. A mente coletiva da maquinaria com certeza colheu bastante desta vez. Juntamente com a moldura do espectro e a característica da sombra com pele humana, isso compensa completamente as despesas malucas da limpeza. Um grande investimento para um alto retorno. Os olhos de Klein permaneceram no chão por um bom tempo. Ele inalou, desviou o olhar e seguiu Oramik, que não carregava uma lanterna, até a parede do outro lado do caixão. Nesse momento, o espelho mágico, a Rhodes, iluminou a cena, permitindo que as coisas à sua frente fossem vistas claramente. Klein viu que a parede à sua frente estava manchada devido ao rápido desbotamento do momento. Muitos dos murais foram destruídos e não puderam mais ser restaurados em seus estados originais. O único mais completo e quase invisível era um mural colorido no alto da parede, que ocupava uma pequena metade da cúpula. Descrevia uma imponente cordilheira e, no pico mais alto da montanha, havia uma enorme cruz que era mais alta que a montanha. A cruz estava coberta de camadas de brilho, fazendo com que parecesse extraordinariamente sagrada. À sua frente, uma figura alta e dominadora podia ser vista vagamente. A cordilheira era como um animal de estimação que jazia prostrado a seus pés. Esta figura estava cercada por anjos de 2 asas, 4 asas e 6 asas. Eles estavam segurando cornetas, tocando harpas ou flautas, parecendo piedosos e alegres. No sopé da cordilheira, 2 anjos de 12 asas caminhavam humildemente em direção ao topo da montanha, cada um segurando um bebê nos braços. O bebê da esquerda tinha cabelo preto encaracolado, e o bebê da direita tinha cabelo loiro claro. Um de seus olhos era preto, o outro dourado. Em outra parte da cordilheira, havia uma vaga representação de um gigante com correntes nas pernas e um dragão que tinha as pernas amarradas e nunca seria capaz de pousar. Oramik olhou primeiro para o bebê à esquerda e sua expressão jovial tornou-se cada vez mais séria. Ele disse uma palavra em voz muito baixa, Amon. Então,
Ele se virou para olhar o bebê à direita e, após alguns segundos de silêncio, disse outro nome: Adam. Amon, Adam. Enquanto Klein repetia os nomes, ele sentiu que a névoa que pairava sobre a história da quarta época e da terceira época estava ficando mais espessa. Ele combinou todas as informações que havia aprendido e rapidamente teve um palpite. No topo da montanha, a figura em frente à cruz brilhante é cercada por anjos, com gigantes e dragões se submetendo a ela. É definitivamente um Deus real que está na sequência 0. Outro ser que gosta de usar parcialmente a cruz como símbolo é o verdadeiro Criador. Dizem que Amon é descendente de um antigo deus Sol, mas aquele no topo da montanha parece um deus do Sol puro. Será que ele é o Senhor que tudo criou, o Deus onipotente e onisciente em que a Cidade de Prata acredita? Isso está de acordo com as lendas da Cidade de Prata. O despertar do Criador que despoja o Rei dos Gigantes e o Dragão da Imaginação e outros deuses antigos de suas autoridades. O chamado Antigo Deus do Sol é, na verdade, o Senhor que criou tudo como falado na Cidade de Prata. Ele pode estar encarregado de domínios como Sol e Tempo. Além disso, as autoridades do Rei Gigante, Aormir, e do Dragão da Imaginação, Ankevelt, provavelmente retornaram para ele. E isso não pode mais estar completamente contido na sequência 0. Então, o Amon original era o descendente do Senhor que criou tudo, o Deus onipotente e onisciente da Cidade de Prata, que herdou as características de Beyonder do domínio do tempo. Isso parece explicar um pouco porque ele permaneceu em silêncio na masmorra da Cidade de Prata por décadas. Além dele, há também outro descendente do Senhor que tudo criou, o Deus onipotente e onisciente, chamado Adam. O que Adam herdou no princípio? Ele ainda tem um descendente vivo e, em caso afirmativo, onde ele estaria? Qual é a relação entre o verdadeiro Criador e essa pessoa? É simplesmente uma imitação usando o título do Criador e o símbolo da cruz? Ou existe alguma conexão mais profunda entre os dois? Klein não deixou transparecer muito suas dúvidas. Afinal, o espelho mágico, a Rhodes, poderia estar avaliando. Oramik olhou para o mural por um tempo, então de repente ele deu alguns passos para frente e pressionou as palmas das mãos estendidas contra a parede. Sem um som, o majestoso mural se desintegrou, transformando-se em pedaços de fragmentos de pedra que caíram no chão. Até a cor evaporou rapidamente, desaparecendo sem deixar vestígios. A Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria está conscientemente ocultando a história da terceira e quarta épocas. As outras igrejas também? Klein franziu a testa e seguiu o boneco Oramik para o outro lado. Depois de dar meia volta, eles descobriram outra coisa. Uma porta de pedra, que tinha apenas um contorno, surgiu no canto. Nesse momento, as juntas do boneco Oramik estalavam constantemente, mas isso não o impediu de se aproximar rapidamente da porta de pedra e estender a mão direita para tentar empurrar. Acima da porta de pedra, houve uma explosão repentina de luz aquosa que se condensou em uma cena que parecia tão real que parecia possível tocá-la diretamente. Ondas azul escuras avançavam e havia uma densa névoa negra que parecia líquida. Uma montanha escarpada se projetava da névoa, fluindo continuamente com líquidos viscosos. Atrás desta montanha, a névoa negra parecia interminável, sem fim à vista. Também não havia limite para sua profundidade. Quanto mais fundo se olhava, mais plácido parecia. Era como se uma vez que algo caísse, cairia para sempre. O que é este lugar? A expressão de Klein não mudou enquanto ele murmurava interiormente. Oramik recolheu as palmas das mãos e observou a cena desaparecer gradualmente até desaparecer por completo. Ele inclinou a cabeça para trás e suspirou para si mesmo enquanto se sentia perplexo. O abismo.
Abismo? Essa é a fonte de toda a corrupção. Dizem que é um abismo que pode até corromper um verdadeiro Deus. Klein ficou surpreso, mas como um ex-palhaço, ele regulou sua expressão e membros para parecer imperturbável. Ele imediatamente pensou em algo. Roselle, que estava explorando o mar da névoa, uma vez se desviou de seu caminho, deixando para trás uma frase intrigante: "Eu vi o abismo." Enquanto Klein ponderava sobre as camadas de ondas que surgiam em direção à névoa negra, ele fez uma conjectura. Existe uma entrada para o abismo em algum lugar no mar da névoa? Imediatamente depois, ele olhou para a porta de pedra. Ele suspeitava que Amon, que espreitava pela cidade de prata, havia empregado um certo ritual. Depois de terminar a tumba, ele não saiu dela normalmente, em vez disso, usou um túnel especial para ir para o abismo. Assim, aos olhos da maioria das pessoas, ele já estava morto. Quanto a saber se a cidade de prata ou a terra abandonada dos deuses estava localizada em algum lugar do abismo, Klein não tinha certeza. Afinal, a história desta tumba tinha pelo menos 1500 anos, então Amon teve muito tempo para usar o abismo para ir para outro lugar. Ele ainda voltaria ocasionalmente para desviar o tempo? Se ele descobrisse que alguém desenterrou seu túmulo, a expressão em seu rosto seria definitivamente maravilhosa. Klein se alegrou por um motivo desconcertante. Nesse momento, o boneco Oramik segurou a mão esquerda na palma da mão direita e a torceu abruptamente. Com um rangido, sua mão esquerda estava dobrada no pulso, mas não havia ossos que perfurassem sua pele, expelindo carne e sangue. Havia um pesado tubo de metal preto incrustado em seu pulso esquerdo. Todo o seu braço esquerdo era um canhão místico de pequeno calibre. Para esconder um canhão de tecnologia avançada, ele realmente é digno de ser da mente coletiva da maquinaria. No entanto, os requisitos e custos para tal coisa são muito altos. Claramente, isso só poderia ser fornecido para pessoal específico e não para tropas militares. Klein sentiu que hoje foi uma revelação para ele, uma oportunidade de ver outro caminho de desenvolvimento neste mundo misterioso. O único problema é que as características de Beyonder são conservadas, os artesãos são limitados, muitas coisas não podem ser produzidas em massa. O boneco Oramik colocou seu pulso esquerdo contra a porta de pedra. Dentro de seu corpo, o som de engrenagens girando umas contra as outras enquanto giravam emitiam um intenso brilho espiritual. Um raio de luz brilhante como o dia apareceu e desapareceu. A porta de pedra de repente se transformou em pó puro, como se nunca tivesse existido. E ele destruiu a porta. Se o blasfemador Amon encontrar uma situação de emergência e tentar voltar aqui, apenas para descobrir que a porta sumiu, isso seria divertido. Klein quase riu quando imaginou aquela cena. Este foi o fim da exploração do túmulo da família Amon. A cena em torno de Klein encolheu rapidamente e tornou-se pequena. Um espelho de prata ilusório, antigo e bizarro apareceu no ar. As pedras pretas semelhantes a olhos no espelho piscaram. Palavras brancas foram rapidamente delineadas no espelho. Seu leal servo, a Rhodes, terminou de relatar e está pronto para atendê-lo a qualquer momento novamente. Klein estava um pouco cauteloso e desacostumado com o sujeito que parecia muito entusiasmado. Ele acenou com a cabeça e disse: "Muito bem, você pode sair primeiro." Sim, a poderosa existência acima do mundo espiritual. Assim que a Rhodes produziu essa linha de palavras, a cena ao seu redor se estilhaçou. Depois de confirmar que seu poder havia deixado seu sonho, Klein pensativamente disse a si mesmo: "A poderosa existência acima do mundo espiritual." Ele realmente sentiu vagamente a névoa cinza.
Esse espelho mágico com um senso de humor perverso realmente deseja confiar em mim ou tem algum outro propósito? Eu tenho que observar com cuidado, caso contrário, com ele na mente coletiva da maquinaria, não quero ser repetidamente atingido por tiros de canhão. Reunindo seus pensamentos, Klein começou a esperar ansiosamente pelo dia seguinte. Depois que a mente coletiva da maquinaria arrumasse seus despojos, eles provavelmente o fariam escolher um item. Ponto.